Boa noite a cada um que já entrou aqui, todos os que vão acessar isso em outro momento. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião que a gente está aqui se unindo para aprender um pouquinho, para ficar junto, para a gente trocar energia, para a gente receber as boas energias. Como eu disse um pouquinho antes, não estava gravando ainda, mas quem está fora de São Paulo, ou mesmo quem esteja em São Paulo, mas tendo uma possibilidade, uma oportunidade, sejam sempre convidados a estar aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Cirlei, a gente está cumprimentando aqui o pessoal que está entrando, que a gente se reúna, que a gente possa se dar um abraço presencial, né? Que sempre é bom a troca de energias, né? E a gente sabe que os nossos bons amigos espirituais sempre nos amparam, e se a gente chega aqui, eles também têm até a oportunidade de nos abraçar todos juntos, né? Não que não façam isso, cada um na sua casa, tá bom? Bem, então, mais uma terça-feira. Hoje é a segunda terça-feira do mês, portanto, é o dia do tratamento espiritual, que a gente chama. É aquele dia em que os nossos amigos perdidos na ignorância podem se manifestar, vão ser ouvidos, vão ser acolhidos, vão ter um diálogo com a gente, vão ter a oportunidade de se colocar, de falar das suas questões. Às vezes são umas questões mais bravas, outras vezes umas questões mais de doencinha, outras vezes umas questões de tristeza, mas sempre, em qualquer caso, não há dúvida nenhuma, serão acolhidos, né? Serão cuidados, serão ouvidos, terão a oportunidade de se manifestar. E aí, é claro que também todo o plano espiritual que cuida dessa casa vai fazer o tratamento, que é o mais importante de todos, inclusive, no outro plano, no plano espiritual. Nós aqui que trabalhamos, nós aqui que estamos frequentando também, nós conseguimos colaborar com a nossa energia, que é densa, mas que é importante também, justamente no auxílio que o plano espiritual, aproveitando a nossa densidade, possa fazer o trabalho dessas nossas energias em prol dos nossos amigos. Tá bom? E a gente aqui, não só a gente trabalha, como especialmente a gente aprende muito. Porque em cada diálogo, a gente sabe que não é só cada um de nós que esteja conversando com aquele espírito que se manifesta. Nós também estamos sendo intuídos pelo plano espiritual para nos manifestar da melhor forma. E isso a gente também aprende. Então, nós somos sempre muito gratos à possibilidade de aprender. Bem, dito tudo isso, de introdução, a gente vai fazer a nossa oração de abertura para a gente começar os trabalhos de hoje, tá bom? Então, peço que a gente respire profundamente, a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus, Pai e Mãe, nosso amado e Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe nesse momento, que nos envolva em paz, que nos envolva em harmonia, que nos traga nosso amparo, todo o acolhimento de que todos nós necessitamos, que nos ajude a trilhar o nosso caminho da melhor forma possível. Muita gratidão pela oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, de estarmos nessas reuniões que tanto nos auxiliam na nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, hoje a gente tem a nossa querida amiga Sabrina, que vai apresentar para nós uma série de reflexões muito importantes. Bem-vinda, Sabrina, e que todos nós consigamos aproveitar da melhor forma possível. Tá bom? Só um minuto. Aqui tá.
Pessoal, boa noite. Obrigada, Fran. Pessoal, boa noite. É muito bom poder rever todo mundo, mesmo que por vídeo, e num momento tão especial que é vindo aí da Páscoa. E eu queria compartilhar hoje com vocês algumas reflexões que iniciam com a palavra reforma, reformar-se, renascer, né? Com as palavras renascer, recomeçar, reformar. E eu começo com uma reflexão de que a verdadeira existência, não a nossa vida carnal, mas a nossa vida espiritual, ela não cessa. Ela é como um rio que corre em todo o seu percurso e deságua no oceano para se juntar à imensidão. O rio não morre, ele se transforma. E essa reflexão, eu quis trazer justamente por conta da Páscoa que aconteceu no último domingo. E Páscoa é sinônimo de renovação, recomeço, do despertar. E essa renovação nós chamamos de reforma íntima. Mas antes da gente conversar especificamente sobre alguns pontos da reforma íntima, eu queria trazer alguns trechos de um livro que nós fizemos os estudos no ano passado, que se chama Paulo e Estevão. E aqui eu vou pedir, nós vamos ter uma participação especial, mais do que especial, muito amorosa, né, do nosso amigo Nivaldo, para que ele possa contextualizar para quem eventualmente não tenha tido o contato com o livro. E aí eu vou trazer para vocês os trechos e a gente pode continuar aí nessa aventura a respeito da reforma íntima. Olá, pessoal, boa noite. Rapidamente, para não tomar o tempo da Sabrina, ela me pediu para fazer essa pequena intervenção, então vamos lá colaborar com a exposição dela, que é muito rica. Ela vai basear, então, tudo que vai falar, vai utilizar muito, vai mencionar muito o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo mentor dele, que nós conhecemos, o Emmanuel. E, basicamente, esse livro, ele trata da trajetória do Saulo, que depois da conversão ao cristianismo se tornou Paulo e, finalmente, o apóstolo Paulo. Então, Saulo, que se tornou Paulo depois de convertido ao cristianismo, a formação dele era uma formação muito rígida na religião judaica. E ele era o que na religião judaica se denominava doutor da lei. Então, se a gente quiser traçar um paralelo para entender o que era um doutor da lei na religião judaica, a gente pode tomar um exemplo, o paralelo seria um juiz de direito, mais ou menos nos moldes que a gente conhece hoje. Só que com muito mais poder, uma faixa de poder muito mais acentuada. O doutor da lei, na verdade, ele se submetia apenas às regras da religião judaica, mas ele julgava, ele condenava e ele cuidava pessoalmente de determinar a execução das sentenças que proferia. E Saulo, antes de ser Paulo, ele era muito focado nisso, ele teve essa formação rígida e ele acreditava piamente na religião judaica. E a religião judaica, nós sabemos, desde o Velho Testamento, as manifestações do Moisés, eles acreditavam que viria um Salvador, né? Iria encarnar em algum momento um Salvador que eles consideravam o príncipe dos judeus, mas com aquela ideia de príncipe, com toda a pompa, circunstância e gala. Veio Jesus, que era este Salvador, mas pregando a humildade, a simplicidade, então os judeus não aceitavam ele como
o profeta como o príncipe, o rei dos judeus, né? Por essa falta de pompa e circunstância. Então, a religião judaica combatia ferozmente Jesus, combatia ferozmente os cristãos. E Saulo era doutor da lei, ele expressava esse combate ferrenho aos cristãos. Então, até o momento da conversão dele, e a Sabrina vai tocar no ponto em que houve a conversão dele ao cristianismo, ele perseguia os judeus. E essa conversão dele, inclusive, ela vai ocorrer no momento em que ele se dirigia para Damasco, justamente para fazer a perseguição a um cristão específico, né? E nessa caminhada ele teve a visão de Jesus e houve a conversão dele. Então, a partir daí, depois a Sabrina coloca para vocês. Então, esse trecho, né, eu já me estendi mais do que eu gostaria, só realmente para contextualizar, para a gente entender quem foi Saulo depois da conversão ao cristianismo, transformado em Paulo, e, na sequência, apóstolo Paulo, que, se não foi o principal pregador do cristianismo, seguramente está entre um dos principais. Então, estou passando a bola de volta aqui para a Sabina, para ela continuar, tá bom? Eu não falei para vocês que era participação especial? Especialíssima. Obrigada, Nivaldo. Então, com essa contextualização, eu queria trazer para vocês, então, antes da gente comentar a respeito de reforma íntima, o trecho é bem longo sobre a conversão, né, de Saulo ao cristianismo, se tornando Paulo, apóstolo Paulo, e só que, como o trecho é longo, eu vou pegar algumas frases que são chaves, e elas são tão fortes, de uma energia tão maravilhosa, que quando a gente muitas vezes fala alto, a gente se emociona. Então, eu vou pegar aqui o trecho do livro para nem correr o risco de perder, né? Então, Saulo estava indo para Damasco, e aí ele quando encontra com Jesus. E Jesus diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo vai fazer a pergunta: quem sois vós, Senhor? Então o mestre diz: eu sou Jesus. E aí tem uma experiência magnífica, uma luz, toda uma transformação. E Saulo fala em determinado momento para Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? E Jesus diz: levanta-te, Saulo. São trechos de uma energia tão ímpar, como eu comentei, que é impossível não ser arrebatado. E aí, com esses trechos, eu vou começar a trazer, a comentar a respeito da reforma íntima. Então, o que seria a reforma íntima? A reforma íntima, ela é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente em todos os sentidos da nossa existência. Então, a reforma íntima é, senão, o caminho para a melhoria, para a nossa melhoria interior. E a gente pode se perguntar, mas para que serve a reforma íntima? Eu peguei um trecho dos meus estudos, né, enquanto eu preparava essas reflexões para a gente comentar, e ele define, esse estudo define a serventia da reforma íntima como ela serve para renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. E aí a gente pode também
num outro raciocínio, perguntar, mas como é que eu faço essa reforma íntima? A gente faz essa reforma íntima exercitando em todas e nas mínimas ações diárias que temos o amor, o trabalho, o esperar e o perdoar. E aí vocês podem me dizer, olha, Sabrina, de fato, é tudo divino, né? É tudo maravilhoso. Mas não é tão simples assim. Nenhum de nós conseguimos nos tornar perfeitos do dia para a noite. Então, por ser um tema muito vasto, muitas vezes pode nos paralisar, né? É como aquele exemplo, às vezes a gente começa a perceber algumas coisas em casa. Ah, tem uma rachadura aqui. Ah, mas aqui precisa de pintura, aqui precisa de reparo. E aí você percebe e fala, nossa, mas se eu for mexer, eu tenho que mexer em toda a estrutura. Então, quer saber? É muita coisa, eu não vou fazer nada. Quando, na verdade, a reforma íntima, apesar de ser, sim, esse tema tão, tão abrangente e comportar tantos aspectos, a gente precisa entender ele de uma maneira fatiada. Em que sentido? Nós temos pontos para seguir, nós temos passos para seguir. Como é que a gente pode fazer essa reforma? Por onde a gente pode começar, né? O primeiro passo que a gente pode ter para começar a nossa reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. E o que é essa vontade? É a nossa disposição, é a nossa força interior, é a coragem que nos impulsiona a superar os desafios e quaisquer outros obstáculos, né? E aí eu vou fazer algumas ponderações a respeito desses trechos que eu li para vocês do livro Paulo Estevam. Na história de Paulo de Tarso, essa vontade, né, essa disposição, essa vontade de melhorar moralmente, ela fica clara quando Paulo de Tarso pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? O que queres de mim? Num sentido de não importa os erros que ficaram no passado. Esses erros, eles têm apenas o viés, o objetivo de virar obra para o benefício, não como um obstáculo para a culpa, para paralisar essa mudança, né? Então, não importa, o que importa para Jesus e para toda a obra divina não é o que a gente fez de errado, mas é o que a gente vai fazer daqui para frente, sabendo da nossa responsabilidade enquanto obra divina, enquanto partes da obra de criação, né? Jesus, ele não quer que a gente se afogue em culpa, né? Tal como aconteceu com Paulo de Tarso. Nossa, mas antes eu perseguia os cristãos, então por isso eu não sou digno de nada. Muito pelo contrário, ele não disse isso. Ele foi muito enfático ao perguntar para Jesus: o que queres que eu faça? Né? Fica implícito aqui, como se ele dissesse: agora que sei, o que queres que eu faça? Então, a partir do momento que a gente se coloca a estudar, a se melhorar, a perceber que precisa, também é essa pergunta, também é essa, na verdade, antes dessa pergunta, é essa afirmação. Não importa o que eu fiz, mas agora que sei, aí vem a pergunta: o que queres, Jesus, que faça? E aí, a partir dessa resposta, com essa vontade, né, com essa disposição em melhorar, a gente chega no segundo, no segundo passo para a reforma íntima. Então, só para a gente deixar muito claro,
a força interior é como se fosse tira a poeira dos ombros e parte. E o segundo ponto, então, para reforma íntima é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Primeiro, nosso primeiro mistério nessa vida, e quando eu falo é a vida eterna mesmo, é sobre nós, é o nosso autoconhecimento. Porque Jesus não ensinou? Faça ao próximo como eu gostaria que fizesse para mim. E não faça ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Se eu não souber quem sou eu, ou se eu não conseguir entender de onde eu venho, para onde eu vou, como é que eu posso oferecer isso pro próximo? Então, o segundo passo para a reforma íntima é justamente o autoconhecimento. É tomando a ciência de quem nós somos verdadeiramente. E não aquela persona que todos nós precisamos ter em sociedade, né? Não adianta eu agredir verbalmente alguém em casa, tratar mal o vizinho, julgar todo mundo, e aí 8 horas da noite vir aqui e fazer palestra no centro e colocar tudo que de melhor. Não Jesus não pede por essa máscara social. Ou muitas vezes, né, a gente passou aquele dia ruim, triste, não é nem agredindo alguém, mas agredindo a si. Então, triste, para baixo, com a energia baixa, mas aí eu venho para cá e dou toda a minha força, a minha energia. Essa questão do autoconhecimento é voltar para si e conhecer a si, entendendo e compreendendo as nossas virtudes. Por quê? Não para ser vaidoso, não para deixar o ego falar mais alto, mas para usar as nossas virtudes para a obra divina. E também compreendendo e se perdoando, né, os erros, os vícios, porque a partir daí nós teremos condições de reformar, de transformar. Tá? E aqui, mais cedo, a gente tem uma primeira palestra, e eu não consegui, pelo adiantado da hora, trazer essa parte de reflexão, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês. Porque, apesar de ser reforma íntima, individual, e depende de cada um de nós, a doutrina espírita deixa várias dicas para nós. E uma delas está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Eu vou pegar aqui para poder ler para vocês. Bem resumido, o 919 diz assim, a pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nessa pergunta, que ela é curtinha, ela tem o 919A, mas aí ela é muito extensa. Mas aqui já é uma dica desse segundo passo: conhece-te a ti mesmo. E aí, quando você conhece, se reconhece, se perdoa, você tem condição suficiente para fazer isso numa segunda etapa de evolução, né? Depois da reforma íntima, para com o próximo, né? Eu comentava aqui mais cedo que, assim, é fácil nós amarmos os nossos queridos, as pessoas que admiramos, que estão perto, mas é muito difícil nós mantermos essa mesma linha para pessoas desconhecidas, para pessoas que reconhecidamente infringiram
leis divinas, e muitas vezes a gente se esquece que mesmo nas entrelinhas ou nas pequenas ações do dia a dia, como omissões, nós também estamos infringindo a lei, mas os nossos olhos se engrandecem para o primeiro erro do outro. Então, eu dei um exemplo bastante grave, que é o seguinte: é fácil gostar de alguém que a gente ama. Difícil é conseguir ter o mesmo raciocínio para uma pessoa que matou 4 crianças na semana passada numa creche, né? 4 pessoas indefesas. Então, qual é a nossa primeira ideia? Matem, punam de maneira desenfreada. Essa pessoa não é um ser humano, ela não é de Deus. E aí, uma reflexão é muito importante. E Jesus diz isso, ele ensina isso para a gente. Ele diz: conheço todas as minhas ovelhas face a face, e eu vou esperar por cada uma delas. E aí a gente começa a pensar assim: se Jesus, perfeito, ele espera e ele reconhece cada um de seus filhos humanos, por que a gente segregaria? Por que a gente trata como sub-humano ou segrega por qualquer tipo de diferença? E aí vocês podem me perguntar assim: nossa, Sabrina, mas você deu um exemplo tão grave, né, tão nevrálgico, mas é nessas situações que a gente põe à prova, porque a nossa primeira impressão é afastar, a nossa primeira impressão essa pessoa não merece absolutamente nada, mas Jesus disse que vai esperá-la. A diferença é, uns vão mais rápido, outros não, mas ele vai esperar do mesmo jeito. E aí, nessa parte do autoconhecimento, né, da observação e da identificação de quem é cada um, a gente consegue fazer uma analogia, podemos falar assim, né? Um questionamento pessoal. Você pode trazer assim, quando Jesus fala para Saulo: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Se a gente fizesse uma analogia para os nossos dias e trouxesse, então, para cada atitude que a gente tem, por que eu estou infringindo a lei de Deus? Por que eu estou perseguindo a Jesus? Acho que aí a gente pensaria mais no nosso dia a dia, nos julgamentos que a gente ia fazer, nas atitudes que a gente ia tomar, né? E eu acho que essa é uma analogia que a gente pode trazer para mudar alguns significados. Então, não é dizer, olha, vamos tratar isso tudo como flores, então agora nós só vemos o paraíso. Não, nós estamos num planeta de provas e expiações. A gente precisa ter consciência, mas se a cada julgamento que nós fizermos, a cada pensamento, o pensamento também conta muito, e a cada ação que nós tomarmos, se a gente se perguntar: por que estou infringindo a lei de Deus? Por que eu estou perseguindo Jesus? Porque quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é tão somente a figura de Jesus, é todo e qualquer cristão. Jesus diz, se você atenta contra um seu irmão, você está atentando contra mim. Porque, a bem da verdade, nós estamos atentando contra a lei divina, as leis divinas, que são imutáveis e que são perfeitas. Então, se daí em diante nós
fizermos, né, diariamente esse questionamento, se Jesus estivesse presente em cada ação que a gente tivesse, perguntasse, por que ages assim? Será que a resposta seria, ajo em nome de ti, por ti? Ou seria, ajo em contrariedade de ti, Senhor? Então, quando a gente, né, dando esse exemplo, fulano matou e ele deveria morrer. Aí Jesus aparece para você e pergunta, por que ages assim? Se você tiver condição de, nessa situação, falar para ele, eu ajo em nome de ti, ele vai dizer, não, você está tentando contra o irmão, você está tentando contra mim. E aí esse questionamento passaria a ser, sinto muito, ajo em contrariedade de ti, Senhor. Dei um exemplo grave, mas poderia ser, não tenho paciência e vou tratar mal alguém da minha família. Jesus, na hora, aparece para você e diz, por que ages assim? Se você conseguir falar, olha, eu estou tratando mal aqui o meu companheiro, a minha companheira, meu pai e minha mãe, em nome de ti. Você vai falar, opa, talvez não, com certeza não. Aí começa o nosso despertar para novas ações, novos padrões, né? E aqui eu também vou trazer um trecho do Evangelho, tá? Capítulo 17, item 3, que fala... E ele fala, o capítulo 17 se chama Sejam Perfeitos. E o item 3 se chama O Homem de Bem. Vou pegar apenas o primeiro parágrafo desse item 3, que fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se, de propósito, não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. E aí a gente chega num terceiro passo da reforma íntima, que é, de fato, a ação, a prática, a atitude de mudar os padrões, né? Os vícios, os nossos vícios. É, de fato, a transformação. E aí nós podemos trazer de novo na história de Paulo de Tarso, aonde esse passo é revelado. É na resposta de Jesus para Paulo, quando Paulo pergunta para o mestre, o que queres que eu faça? E o mestre, divinamente, diz para ele, levanta-te, Paulo. Quando Jesus diz, levanta-te, Paulo, transforma-te, Paulo. Trabalhe, Paulo. E aí poderia ser, levanta-te, Sabrina. Levanta-te, Jussara. Levanta-te, Ana Carolina. É o convite de Jesus para a nossa transformação. Porque não existe, e aí a gente volta para a primeira reflexão, não existe morte ou extinção da nossa alma. Quando nós morremos e deixamos aqui esse nosso vaso corpóreo, que nos foi dado aqui, portanto, é por isso que aqui fica, né? Cada morada tem as suas próprias constituições, vamos falar físicas, mas pode não ser. Mas a alma não. A alma, você não consegue matar uma alma. Você só consegue transformar uma alma. Você consegue transformar a sua alma. É por isso que também de nada adianta nós julgarmos um irmão e falar, olha, ele precisa, morte aquele irmão. Nós estaremos mandando matar, o que é uma infringência à lei divina, o vaso corpóreo, mas a alma permanece. Justamente porque Jesus disse, eu vou te esperar. Eu vou esperar todos vocês. Então, nós não matamos a nossa alma.
Nós conquistamos a nossa alma, nós renovamos a nossa alma. E mais importante, nós educamos a nossa alma. E aí aqui eu vou deixar o último trecho do Evangelho, que é capítulo 20, item 5. Vou trazer para vocês. Uma parte também, tá? Nesse capítulo 20, ele se chama Os Trabalhadores da Última Hora. E esse item 5, ele chama Os Trabalhadores do Senhor, Espírito de Verdade. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disseram aos seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. A reforma íntima não é só sobre nós, é sobre a obra inteira, que é pela lei da cooperação. Mas a reforma íntima, ela cabe a cada um de nós. É a nossa parte. É como nós enfrentamos e continuamos enfrentando, graças a Deus, com agora menos gravidade, as questões do Covid. Covid sempre foi o que você... Faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, a comunidade em si estará fazendo a sua parte também. Nós dependemos do outro. A pandemia que veio, ela veio para mostrar isso, que nós fazemos parte de um todo. Por isso, precisamos cooperar. Mas, antes de mais nada, se ficarmos julgando o próximo e não fazer a nossa parte, infectados ficamos. E aí somos responsáveis por uma cadeia inteira. A reforma íntima, ela é um trabalho árduo, é nosso dever individual perante a Deus, né? E, além disso, é o único caminho seguro para o encontro para Jesus. O tema, ele é vastíssimo, a gente poderia ficar aqui em várias outras sessões comentando, mas o que eu queria trazer para vocês são essas reflexões, né, esse começo, e principalmente que essas reflexões levem e encontre vocês com esperança, né? Força para recomeçar, porque cada dia a nossa vida fica mais corrida, nós muitas vezes temos tendência ao piloto automático, então quando eu vi, eu já fiz, eu já vivi, eu já passei, né? Mas lembrando, eu já passei por esse corpo, não pela alma, né? Então, assim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A Páscoa, ela é vitória da vida e é o que Jesus deseja de nós e para nós. Que nós que nós possamos vencer os nossos vícios e o egoísmo, né? Para sermos felizes, para sermos todos felizes e cooperadores ativos na criação divina com amor. Mas aí, o começo, aí é uma escolha nossa. Obrigada, pessoal. Sempre uma alegria estar com vocês, poder rever. E eu espero que nós possamos, a cada passo, comentar mais sobre a reforma íntima e possamos juntos construir essa comunidade com amor e fé. Vou passar a bola para a finalização da nossa noite. Fran.
Eu só vou avisar aqui, fazer a chamada, a Adriana que vai fazer a nossa oração de encerramento e pedindo aos nossos bons amigos espirituais a convocação da, tá bom? E é chique no último. Todos estão me ouvindo? Então, Glória. Então, tá bom. Vamos lá, boa noite a todos. Vamos colocar a nossa água já em posição aí, para que ela possa ser fluidificada, né? A fluidificação da água é um momento muito importante, né? Porque é onde nós trazemos essa energia das, do centro de todo esse trabalho. Imagine todo o trabalho que foi feito aqui desde o início, para que possamos sentir no nosso corpo físico as mesmas bênçãos que sentimos no corpo espiritual. É uma forma da gente trazer essa energia mais forte, mais vívida, né? A água, trazer para o nosso corpo. Porque imagine assim, quando recebemos um passe, temos uma consciência, trazemos ali para o nosso corpo, né? Mas a água fluidificada é uma água que já está sendo trabalhada, é como se fosse um passe de dentro para fora. Então, a importância da água fluidificada, ela é enorme, enorme. Lá, em casa, nós usamos água fluidificada para tudo. Começou a ficar nervoso, toma água fluidificada. Está com dor de cabeça, toma água fluidificada. Não está conseguindo dormir, toma água fluidificada. Então, assim, por quê? Porque é uma água que você pode estar repondo sempre, né? Não deixando acabar. Você tem a água a semana inteira. Você pode colocar num galão maior ou encher as garrafas de dentro da geladeira, quem gosta de água gelada. Por quê? Porque ali você está materializando esse fluido, né? Por isso essa água fluidificada, essa água abençoada. Então, vamos pedir para os nossos amigos espirituais abençoar essa água, né? Abençoar com muito amor. Ó Deus, nesse momento agradecemos a todo o trabalho, a todos os nossos mentores espirituais, que sempre com muito amor nos acolhem aqueles que buscam o auxílio na vida espiritual e principalmente aos nossos amigos perdidos na ignorância, como chamamos vulgarmente de obsessores. Ó Deus, abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a cada um que está conectado e irá assistir com muito amor. Ó Pai, que a nossa consciência de paz, de luz, de fé, possa sempre ser renovada. Cada gole dessa água e a cada momento de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Bom, boa noite a vocês, todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Libera aí o canal. Tá liberando aí o microfone. Cada Quem um quiser pode liberar o seu. liberar o microfone, libera aí. Quem quiser liberar a câmera, libera. Para que possamos dar aquele tchau para todos nós.
Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até semana que vem. Até, É. boa semana. Boa noite, Boa pessoal. semana para todos. Boa noite. Obrigada.